Então, boa noite aos que nos assistem. Estamos aqui para mais um encontro virtual deste grupo. Hoje para tratarmos sobre inovações das cadeias produtivas da apicultura e da meliponicultura no Piauí. Sendo convidados para debater o professor do Colégio Técnico de Floriano, ligado à UFP, Laurielson Alencar, e o apicultor zootecnista Samuel Nonato. Meu nome é Leonardo do Egito Coelho, estou como diretor da vertical de negócios do Piauí Instituto de Tecnologia, subsidiado da Invest Piauí, e coordenando este grupo, mediando debates sobre inovações nas principais cadeias produtivas agropecuárias do Estado. Hoje teremos não mais do que 1 hora para debater aspectos dessa importante cadeia produtiva, tão identificada com a cultura do Piauí, e por esse motivo, para iniciarmos um debate que não se esgotará hoje, sem muitas delongas, passarei logo a palavra para os nossos convidados, para que eles possam explanar um pouco sobre o panorama da apicultura e da meliponicultura no Estado, os principais problemas, desafios, propostas inovadoras de soluções para este segmento, enfim. Por favor, inicie sua exposição, professor Laurielson. Boa noite, né? Agradecer o convite aí, Leonardo, para falar sobre apicultura. É sempre uma alegria falar sobre as abelhas, né? Assim, só para deixar claro para as pessoas que não têm muito conhecimento da atividade, nós temos dois segmentos, né, da atividade. Nós temos a apicultura, né, que é a criação de abelhas com ferrão, aquela abelha exótica que foi introduzida no país a partir de 1839, e nós temos a meliponicultura, né, que é a criação das abelhas sem ferrão, que são as nossas abelhas nativas, importantíssimas, né, para a gente, né, para o ecossistema. E eu vou falar sobre a parte da apicultura, né, que é essa atividade importantíssima para o Brasil, como nós estamos falando de Piauí, né, importante para o Piauí. E a cadeia da apicultura ela é bem consolidada no Estado, né. Então, nós temos aqui no Estado empresas importantes para que a atividade se desenvolva. Então, nós temos ali, por exemplo, em Picos, a Apiagro, que é uma empresa que vende para o Brasil todo, equipamentos, inclusive para exportação, né, decantadores de 10 toneladas, por exemplo, desumidificador, é uma empresa que atende o país todo, com equipamentos de altíssima qualidade. Isso é importante porque facilita a aquisição, né. Aí nós temos fabricante de colmeia, fabricante de indumentária apícola, então, e os outros estados, eles vêm buscar aqui no nosso estado devido à qualidade. Então, isso aí favorece muito a baratear os custos, né, também, para quem vai iniciar. A apicultura é uma atividade que tem um custo relativamente baixo, né, porque os equipamentos de extração, que são mais caros, eles são de uso coletivo, então você termina... quando a associação não pleiteia e ganha de alguma entidade, ela se reunir para comprar fica mais barato, né, porque é um material de uso coletivo, e o investimento, praticamente as colmeias, né, a abelha produz o principal produto é o mel, né, que é o mais destacado, mas você pode produzir próprios, você pode produzir apitoxina, e nosso estado está na vanguarda, né, nós temos a única unidade de produção de extração de apitoxina com inspeção federal, né, do Ministério, que está em Piracuruca, e isso é importante, né, te diversificar. Nós temos uns pilotos feitos no estado, com pólen também, que deu bom resultado, naquela região de Esperantina, inclusive lá a Codevasf construiu uma unidade de beneficiamento de pólen, né, mas começou rusticamente, lá em 2007, com a produção mesmo sendo... feito o trabalho de secagem, tudo com estufa artesanal, e eles ganharam estufa de inox, todo no padrão, né, então está lá, são pouquíssimas as unidades de pólen no país, e nós temos lá no estado. Foi feito um trabalho também, Simplício Mendes, lá com a Comap, também para ver a potencialidade do pólen, também tem potencial para pólen. Então, aí nós temos 3 produtos que já vimos que tem condição de ser explorado, né, e aí tem um diferencial, porque o pólen que é produzido no país, a maioria é produzido naquela região da Bahia, em Canavieiras, e a região que tem de coco, né? E você sabe que tem aplicação de agrotóxico, tem aplicação de insumos agrícolas, e termina não sendo orgânico. Nós temos aqui uma região que tem já a Comap, com certificação orgânica para o mel, então, para certificar orgânico o pólen, então esse é um grande diferencial nosso, seria esse pólen orgânico. Então, assim...
potencial enorme nós temos para diversificar a produção, né? E aí vem cera, vem a geleia real, que é mais complicado o processo, mas que também pode ser produzido. Então, são 6 produtos que a gente pode estar explorando da atividade apícola, né? E a gente vê os depoimentos dos apicultores, né? Eles dizem muito que a vida deles mudou, né? Que eles têm uma nova vida. Eu já ouvi muito depoimentos assim, olha, eu tenho 2 vidas, uma vida antes de ser apicultor e uma vida pós-apicultura, né? Então, hoje eu tenho um transporte que eu não tinha, eu tenho uma casa melhor, meus filhos se vestem melhor, depois dessa atividade da apicultura. Claro que a gente poderia, o Piauí é o segundo maior produtor de mel, segundo os últimos dados do IBGE, né? Que são os dados de 2023. Então, eles colocam o Piauí, né, como o segundo maior produtor de mel do país, tá? Mas poderia ser bem maior a produção, porque a gente precisa muito melhorar a profissionalização do apicultor, né? O apicultor precisa ser mais profissional, né? Ele precisa usar mais as técnicas, né, de manejo, de rainhas, né, até com relação à obtenção de enxame. O método mais utilizado pelo apicultor no estado para obter enxame é o método chamado caixa-isca, né? Para quem não conhece, ele coloca a colmeia no campo, ele espalha as colmeias, coloca um atrativo, cera, e um capim-santo, um chame-chame, e ele obtém o enxame. Mas esse enxame que vem, ele não sabe a qualidade genética do enxame, às vezes é um enxame bom, às vezes é um enxame ruim. Quando ele colocar isso, que ele sabe que dia colocou, mas não sabe que dia ele vai pegar aquele enxame, porque esse ano mesmo está sendo um ano ruim para passar para captura de enxames, né? Mas que ele use métodos mais modernos, né? Dele produzir os próprios enxames. Então, existem métodos aí de divisão, de multiplicação de enxames, né? Que ele pode estar usando para aumentar o número de colmeias que ele tem, porque às vezes ele tem colmeias vazias em casa, as caixas estão lá vazias, e ele pode... Não precisa ele depender desse método apenas de caixa-isca, ele pode produzir os próprios enxames. E a gente precisa evoluir com relação a isso, né? Com relação até ter um banco de rainhas no estado, né? A produção de rainhas. O professor Dacê fez um projeto, enviou para a Fundação Banco do Brasil, tentando aí a gente viabilizar um projeto grande de produção de rainhas para subsidiar, né? Porque uma rainha, eu tenho um amigo em Minas, né? O Raad, que ele produz rainhas, mas o custo dele, da rainha fecundada, é $10, né? Então, às vezes, com transporte, aí vai ficar bem caro para o produtor adquirir, e além da condição lá ser diferente, né? O ideal era produzir na nossa condição climática, né? Uma rainha mais adaptada à nossa região. Então, se a gente tivesse realmente o uso das técnicas de manejo que já foram desenvolvidas para a abelha africanizada, a gente teria, com o mesmo de comércio, a gente teria, com certeza, o Piauí seria o maior produtor de mel do país, de forma mesmo disparada em relação aos outros estados, né? Que o maior produtor hoje é o Rio Grande do Sul, e a gente, com certeza, ultrapassaria e deixaria realmente uma folga grande nessa produção de mel. Mas é isso, o Piauí é destaque, a gente é visitado demais. Agora mesmo passado, nós recebemos uma caravana do Acre, o Acre veio conhecer o nosso estado, veio conhecer as empresas, né? Nós temos aí 4 empresas que exportam, né? Nós temos 2 cooperativas, né? Uma central de cooperativas, que é a Casa Apis em Picos, nós temos uma cooperativa, a Comap, que é em Simplício Mendes. O primeiro mel a ser exportado do país, do Piauí, foi lá em 2002, o primeiro mel exportado foi em 2002, através da Comap, né? Que na época era a AP. Então, nós temos a Comap, cooperativa, que exporta, que tem o CIF para exportação. Nós temos a Casa Apis, que tem o CIF para exportação, que é a Central de Cooperativas. Nós temos 2 empresas privadas aqui no estado, né, que é o Venza, apicultura, em Picos, e nós temos a Samel em Oeiras. Então, 4 exportadores. Mas nós temos empresas aqui, como a Prodaps, de Santa Catarina, que está aqui há vários anos, né, adquirindo o mel do apicultor piauiense e levando para Santa Catarina, exportando por lá. Então, nós temos aí São Paulo também, empresa de São Paulo, temos empresa do Ceará, várias empresas comprando mel do Piauí para levar para exportar, né, pelos seus estados. Então, o estado é muito visto, muito procurado, né? Nós somos o maior produtor de mel orgânico do país, do mundo, né? Maior produção de mel orgânico do mundo sai aqui do estado. Então, a procura do nosso mel vai ser sempre grande por conta disso, né?
Nós trabalhamos também com a abelha africanizada, onde nós não temos uso de medicamentos, né? Nós temos uma florada nativa abundante, nós temos uma diversidade de flora e um sequenciamento de flora grande, né? Então, isso possibilita uma produção de mel concentrada nos meses de chuva, né? Nossa produção acontece no mês chuvoso, tá? Que vai aí de dezembro, janeiro até abril, maio. E aí, aquele apicultor que tem condição financeira, que tem um caminhão, que tem muitas colmeias, ele vê a importância de migrar. Então, a gente já migrou muito para o Ceará. Hoje, nossa migração maior é para o Maranhão. Então, o apicultor que faz apicultura migratória, ele viaja mais de 1.000 quilômetros, né, para o Maranhão. Mas aí é outra coisa que a gente vem conversando com os apicultores. Às vezes, dá para fazer uma migração regional, né, uma migração interna dentro do estado. Só para você ter um exemplo, Leonardo, nós temos um apicultor ali em Milton Brandão, o Chiquinho, ele quando chega em junho, que acaba a fralda lá em Milton Brandão, ele coloca as colmeias no transporte dele e leva para ali pertinho, Lagoa São Francisco, fica a 30 quilômetros, né? E aí o que é que ele faz? Ele leva para lá e teve um ano, né, que eu acompanhei 2 vezes já a colheita de mel com ele, e ele me contando, Laurelson, em 2022 eu fiz uma colheita, uma cata, né? Uma cata que a gente chama é quando você tira um pouquinho de cada colmeia, né? Cada melgueira de quadros de mel. Eu fiz uma cata em julho, fiz 2 colheitas grandes em agosto, 2 em setembro e uma cata em outubro. Para você ter ideia, o sul do Piauí não tem uma planta com flor, vamos dizer assim, né? Não tem, o apicultor quem não migrou está alimentando os enxames, está colocando água, e o apicultor bem aqui no norte produzindo um mel de qualidade, de uma florada, né, de uma planta que tem o nome vulgar de mororó, que dá um mel claro, um mel saboroso, né, enquanto o resto do Piauí, né, por exemplo, Picos, que a gente conhece, que é grande produtor de mel, e São Ramon Nonato, que é um grande produtor de mel, não tem uma gota de mel, pelo contrário, né, tá se colocando água, se colocando alimento para as abelhas sobreviverem. Enquanto isso, bem aqui no norte, né, nós temos a produção de mel, então Batalha tem mororó, Sigefredo Pacheco tem florada de mororó, Campo Maior tem mororó, né? Então, algumas cidades, Lagoa São Francisco tem mororó, então, algumas cidades, nós temos essa planta que dá esse mel extraordinário, né? Que é de sabor agradável, de coloração agradável, né? Procurada pelo consumidor, que é o mel claro. Então, você vê a riqueza do Piauí, né? Como é rico, né? O estado, né? Essa diversidade de florada e de região, né? O sul está seco, mas o norte está tirando mel, né? Então, a gente tem apicultura em maioria dos municípios do estado. Mas a gente poderia também aumentar muito isso. Tem muita região ainda sem explorar apicultura, né? Eu estou ali em Floriano, eu vejo ali um município próximo, como Nazaré, que não tem um apicultor lá, né? Nós incentivamos lá uns alunos lá, tem uns alunos que nós doamos comércio para começarem a explorar, para ver se a gente faz o desenvolvimento da apicultura lá. E eu até brinco muito, Leonardo, que eu disse assim, rapaz, eu acho que a gente poderia, né, lá na universidade, nós somos 4, né? Eu estou em Floriano, o Cineval está lá em Bom Jesus, o Dacê aqui em Teresina e a Juliana em Picos, né? Eu digo assim, se a gente combinasse aqui, a Embrapa também, que tem Fábio, tem Maria Tereza, né, tem Bruno, eu digo assim, tem a Patrícia, se a gente fizesse um trabalho, né, de uma conversa, né, um bate-papo, uma palestra lá com, por exemplo, com os secretários de agricultura desses municípios, né, mostrar para eles como é viável eles investirem na atividade, porque assim, o produtor rural, ele precisa de apoio, né, no inicial. Então, aquelas colmeias, por mais que o preço hoje de uma colmeia, dependendo da madeira, né, vai lá, R$300, é caro, né, para aquele produto pequeno, agricultor começar a atividade. Então, se pudesse incentivar, a gente teria, assim, um aumento, assim, no número de municípios que estariam produzindo mel, né, e aumentando essa qualidade de vida do pequeno produtor e gerando essa renda a mais para ele, né, e dando dignidade para o homem do campo. Então, acho que fica até esse desafio aí. Eu tenho vontade de fazer um trabalho ali com os prefeitos, ou mesmo o secretário de Agricultura do município, uma grande reunião, e a gente levaria os secretários dos municípios de agricultura, né, que já desenvolve a apicultura, para mostrar como a renda é grande e como fica aquela renda fica lá, circula dentro do município, né.
Você tem ideia, Bela Vista do Piauí, eu tenho um dado de Bela Vista do Piauí ainda antigo, 2015, um ano de crise no país. Bela Vista foi R$1,5 milhão de reais, só com as 10 comunidades em que a Comap tem afiliados, fora os apicultores soltos, né? Só 10 comunidades, girou no município de Bela Vista do Piauí, perto de Simplício Mendes, gerou R$1,5 milhão de reais. Você imagina um ano de recessão econômica no país, um ano de dificuldade, o cara vai lá, compra uma geladeira, compra uma bicicleta, circula o dinheiro dentro do município, né? Então, é uma atividade muito importante, né, para o pequeno produtor no Piauí, né? E realmente tem mudado a vida deles, né? Então, eu tenho vontade de fazer esse trabalho lá, de provocar isso na PPM, né? De fazer uma divulgação dessa, que eu acho que vale a pena. Eu fiz um trabalho no Pará, eu achei interessante. Pau d'Arco, né? Só voltando aí, Bela Vista, gente, tem 3.800 habitantes, mais ou menos, 3.500 habitantes. Você imagina 1,5 milhão lá circulando, isso em 2015, são 10 anos atrás. Hoje, o valor que está o mel hoje, R$400 um balde, esse valor, com a mesma produção, é bem maior, né? Esse valor. E Pau d'Arco fez um trabalho no Pará, uma cidade pequena, o prefeito era apicultor na época, né? O que é que ele fez? Ele recebeu um recurso para 5.000 cestas de alimento, né, para as famílias, um assentamento lá, e ele pegou, o que ele fez? Ele distribuiu em comércio. Eu achei muito interessante isso aí. O cara ficou pronto, as famílias ficaram com a renda permanente. A cesta, você comeu aquela comida, acabou. Amanhã eu estou com fome de novo, né? E incentivar a apicultura lá terminou dando para as famílias uma renda sustentável, né? Uma renda permanente ali. Então, assim, rapaz, Leonardo, eu tenho gravado alguns depoimentos, eu tenho um depoimento gravado de apicultor, tenho uns vídeos também institucionais mostrando como a apicultura faz realmente a diferença quando ela chega no município. Então, é uma vontade que eu tenho, né, ainda vou fazer isso aí, né? Então, o Wellington, é uma boa ideia, né, Wellington, Paulo? Então, vamos fazer, Paulo, vamos fazer isso aí, vamos junto fazer isso aí. Eu vou fazer um comentário, né, muito boa essa colocação sua aí, que é mais interessante, né, da vara, né, do que o peixe, né? E agora, uma curiosidade que eu quero destacar é o que parece que o cooperativismo na apicultura, né, e ela já está um pouco bem desenvolvida, né, para não dizer, né, bastante, né, em comparação à cajucultura, por exemplo, né? E aí eu vi, inclusive, lá em São Raimundo Nonato tem uma cooperativa lá, a Mel do Sertão, né? E essa central de cooperativas, já que é uma cooperativa de segundo grau, né? Portanto, ela abarca, né, outras, né, cooperativas, né, no mínimo 3 outras cooperativas, né? E o cooperativismo rural no Piauí é um pouco precário, né? De certo modo, em face das 1.400 cooperativas, né, mapeadas, rurais, né, mapeadas no país, o Piauí chega a ter 30, né? Então, mostra que esse segmento, né, do mel é um segmento forte, né, nessa cadeia. Agora, eu gostaria de ouvir um pouco aqui o Samuel Nonato, né, sobre, né, as tecnologias recentes, né, que ele considera, ou que você pode considerar mais promissoras, Samuel, né, na apicultura, né, e como elas têm sido aplicadas no Piauí. Você pode falar um pouco para nós sobre isso, né, abordando mais profundamente, talvez, a meliponicultura, enfim, né? Palavra sua. Microfone, tem que ligar o microfone. Boa noite, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Prazer estar participando aí dessa reunião. As palavras do professor Laureano foi muito importante. E a gente, que é aqui produtor e do meio acadêmico, diz que a solução do planeta vai ser o apicultor. Porque todos aqueles que se envolvem com a apicultura, eles criam uma visão ambiental, tanto ambiental como econômica, que eles acabam deixando certas atividades porque vê que está indo de contramão a tudo, né? Não menos importante, né? Que a carne também é bastante promissora na mesa do consumidor, mas por questões de custo e ambiental, muita gente está entrando na apicultura deixando uma atividade primária,
né? E durante muito tempo ela foi tratada como uma atividade secundária, terciária e afim. Falando um pouco aí, o professor falou já da apicultura, eu vou abordar um pouco a meliponicultura no estado, falando um pouco da visão. A meliponicultura aqui no Piauí, ela vem progredindo significativamente, pode-se dizer, porque hoje em dia está tendo bastante incentivo do governo nas associações, está desenvolvendo um trabalho com as mulheres de alguns municípios. Ela vem um pouco acanhada, pode-se dizer, à vista da apicultura tradicional, né? Porque uma questão cultural agregada à cadeia, porque se você chegar em alguns lugares e falar, você conhece uma abelha sem ferrão? Aí vai falar, não. Por quê? Porque só conhece apenas a Apis mellifera, né? Mas a gente que está aí no dia a dia, do meio técnico, e muitos produtores já estão começando a ficar cientes. Uma parte da meliponicultura, que ele é muito importante, é a produção de mel, que vem sendo aí bastante difundida. Algumas associações no centro-oeste do estado, ali na macro-região de Picos, elas já estão começando a produzir. Estão começando a fazer suas caixas. É uma dificuldade propagar um pouco a meliponicultura. Já entrando em outro contexto, porque, diferentemente da apicultura, sabe-se muito pouco em termos de padrão de caixa por espécie. A gente tem aí na apicultura a Apis mellifera, aí vai ter a africanizada, a europeia, né, a italiana. Geralmente são 4 espécies. Quando a gente vai para a abelha sem ferrão, as melíponas, a gente tem uma vasta variedade, né? A gente tem a manda-saia, a uruçu, a amarela, a cinzenta, a tiúba, uma abelha branca, tem o manduri, uma vasta diversidade de espécies. E cada uma tem um padrão, de colmeia. Isso gera uma certa dificuldade em algumas situações. Aí também o pessoal vem fazendo esse trabalho de comercialização do mel meio acanhado, porque durante muito tempo o mel das abelhas sem ferrão ele é tratado como medicinal, né? Ele é tratado como um produto medicinal e não é tão comercializado como o da Apis. E desses fatores vem limitando muito sua produção, né? Tecnologia na meliponicultura, ela vem sendo mais a questão dos modelos de caixa, que o pessoal está adotando muito o modelo ímpar, que facilita no manejo, na propagação delas. E também a parte da comercialização, você está ficando, por enquanto, um pouco nichada, porque tem alguns produtores que começam a vender esse mel como um produto, como posso dizer, um produto terapêutico, né? Farmacêutico, pode-se dizer. E aí, você não tem associações, central de cooperativa para meliponicultura. A gente não vê exportação de melíponas, né? E aí a gente fica muito aquém nesse quesito. Voltando a palavra aqui ao
professor Laurielson, e de já deixando aberto também para intervenções, né, dos que nos assistem. Professor, o senhor colocou uma coisa também muito interessante que merece o destaque, né? São esses espaços, né, de conversas, né, com os secretários municipais de agricultura para procurar aumentar, né, a produção, né, para se igualar, pelo menos, a do Rio Grande do Sul, né, como foi colocado, né? E o que você acha que deve ser feito, né, para que isso possa acontecer, né? E já podia fazer até uma ponderação também sobre essa reflexão, né, que o Samuel fez aí a respeito da deficiência, né, na comercialização das abelhas sem ferrão, né, dos subprodutos. Pois com relação a sem ferrão, que o Samuel falou aí, né, teve até uma reunião agora, acho que o Samuel, não sei se ele participou, né, que alguns estados, nós não temos a legislação nacional, né, como tem para mel de apis, né, nós não temos essa regulamentação para a comercialização do mel. Alguns estados fizeram essa regulamentação, né. Sua voz sumiu, Laurielson. Oi, tá ouvindo? Sumiu, e num ponto importantíssimo, né, que é essa questão regulatória, né? E acho que é importante você até falar um pouco sobre isso, aí, sobre esses exemplos, né, desses outros paradigmas, né, estaduais, né, dessa legislação estadual, né? Por favor, continue. Tá ouvindo agora ou não? Sim, estamos ouvindo. Pois porque alguns estados não tem ela a nível nacional, né? Não existe essa regulamentação para comercialização do mel da sem ferrão nacionalmente, não é isso, Samuel? E o que nós temos é alguns estados que fizeram, né? Espírito Santo, Bahia foi a primeira a fazer, e teve uma reunião aqui, mês passado, que foi discutido isso, né? Então, para que nós tenhamos aqui no estado essa regulamentação para a comercialização do mel das abelhas sem ferrão, né? Isso vai ser um marco importante aqui para desenvolver ainda mais a meliponicultura no estado, né? Com relação a essa questão da abelha, que você falou, foi da cooperativa lá do Mel do Sertão? Do aumento, o que a gente deve fazer para ter o aumento de produção, para talvez equiparar um Rio Grande do Sul, alguma coisa assim? Né? O que você acha que deve ser feito, o que nos falta? Nós tivemos aqui um projeto chamado ADR, Agência de Desenvolvimento Rural. Ele pega um exemplo lá da Paraíba, com o ovino caprino, que deu um resultado muito bom, e foi trouxendo para o Piauí, né? Na época o Sebrae capitaneou o recurso, né, pela Fundação Banco do Brasil, e treinou o pessoal, fez a capacitação, foi feito um manual do ADR, né, para isso, lá em 2006. E a gente tem o resultado, o professor Sinevaldo, né, fez um levantamento, porque a gente teve uma experiência muito interessante naquela região de São Ramon Nonato, né, hoje a região de atuação da cooperativa Mel do Sertão. Nós trabalhamos lá, eu e Sinevaldo, com 14 associações de apicultores. Umas tiveram apenas, todas elas tiveram treinamentos, né? Manejo, apicultura básica, tudo aquilo, né? Alimentação de abelhas, tudo. E 7 delas, né, nós fizemos um trabalho do ADR, teve acompanhamento do ADR. O ADR era um técnico agropecuário que era treinado, ele passava uma semana, a gente treinava ele na metodologia, e ele tinha o compromisso de atender o produtor uma vez por mês, ele era obrigado a fazer um calendário de atendimento do apicultor. Então, aí o Sinevaldo fez esse comparativo, né, pegou os dados e fez esse levantamento. O que é que foi observado? Que naquelas comunidades que só tiveram capacitação, beleza, evoluiu, aumentou a produtividade, né, das colmeias, melhorou, diminuiu o número de abandono, de enxame, né, porque começou a alimentar, começou a sombrear, começou a colocar água, aumentou. Mas nas comunidades de São Ramon Nonato, né, onde nós tivemos, além do acompanhamento, além dos treinamentos, nós tivemos o acompanhamento mensal do ADR, essa produtividade dobrou em relação a quem teve sua capacitação. Então, isso é um dado muito importante, né? A importância da capacitação continuada. É muito importante continuar com o atendimento ao produtor, né? Até ele se sentir seguro naquela informação. Então, às vezes, o produtor recebe a informação, o instrutor vira as costas, foi embora, nunca mais encontra com ele, pronto, acabou. Enquanto que, tendo esse acompanhamento sistemático ao produtor rural, e aí vale para tudo, né? Não é só para mel,
você tem resultados bem mais significativos, né? O aumento é enorme em relação ao acompanhamento. Eu tive no Congresso Brasileiro de Apicultura em Santa Catarina em 2018. Eu achei muito interessante lá a fala, né? Santa Catarina é um grande produtor. E lá, uma coisa me chamou a atenção. Duas coisas, na realidade, Leonardo, que a gente poderia copiar para cá. Eu até cheguei a entregar para a secretária de Agricultura do Piauí esse projeto. Eu recebi esse projeto, eu pedi lá para o secretário de Agricultura lá de Santa Catarina. Ele mandou para mim. Me chamou muita atenção lá esse incentivo. Eles têm lá o banco lá, né, o Banco do Estado lá, o financiamento do governo. O governo, o que é que ele faz? Ele dava, na época, R$3.000 para o produtor comprar colmeia, comprar insumo, né, cera, tudo, com macacão, fumegador, para começar a criar. E ele tinha um desconto, se ele pagasse em dias, lá ele tinha uma carência, e se pagasse em dias, ele tinha realmente um desconto no valor que ele pegou, né, ele pagava de 3 mil, ele pagava 1.600, se eu não estiver enganado. Eu tenho esse projeto, eu posso passar para você. E eu passei aqui para algum deputado, passei para a Secretaria de Cultura na época, e nós não tivemos um avanço com relação a isso, né? Mas eu tenho um projeto aqui que foi me repassado, eu achei muito interessante, porque isso é uma forma de incentivar, né? Você está incentivando aquele produtor. Olha, nós temos lá um projeto em Floriano, onde desde 2012, eu entrego comércio para ex-alunos meus. Meus alunos são do curso técnico agropecuário. Então, aquele aluno que eu vejo que tem perfil, eu entrego comércio, né? 5 a 10 comércios. E aí, eu tenho um exemplo de um aluno lá por exemplo, de Rio Grande, o Gênio. O Gênio recebeu 5, o pai dele era meleiro, o pai dele no mato e espremia o mel, destruiu o enxame. O pai dele, ele fez o pai virar apicultor. E ele, das 5 comércios, ele foi ao Banco do Nordeste e tirou um empréstimo lá, né? Que ele comprou mais 30 comércios. E aí comprou equipamento de extração e tudo, e aumentou o número. Então, você vê, um incentivo de 5 comércios, o moleque chegou, cresceu, né? Tem também a experiência da Jane. Nós fizemos em Floriano o primeiro curso técnico em apicultura do país, lá em 2014 a 2016. Nós fizemos o primeiro curso técnico em apicultura do país, né? Pelo Pronatec, presencial. Depois nós fizemos ele à distância, em Pix, em Pissumenses e São Renato, mas nós fizemos presencialmente. Aí tem uma aluna lá, a Jane, que ela recebeu 5 meses, ela foi ao banco e adquiriu mais 50. Então, eu acho que esse incentivo de 3 mil, o produtor começa a ter experiência, aquele que nunca criou, ele começa a mexer, e ele começa a gostar, e ele começa a ampliar depois por conta própria, sabe? Eu acho que é muito importante. Então, isso aí me chamou muita atenção lá em Santa Catarina. Outra coisa que me chamou a atenção é que lá o secretário falou assim, ó, cada município do estado que tem o escritório lá acho que é em Capé, o órgão de assistência técnica lá, tem uma pessoa que entende de apicultura. Todo município tem uma pessoa que entende, quer dizer, tem aquele acompanhamento, porque não adianta a gente entregar kit de irrigação se eu não treinar o produtor rural para aprender a mexer no kit. Então, às vezes, não adianta dar só a máquina, o equipamento, você tem que dar capacitação. E não pode ser só uma capacitação, não, você tem que continuar com aquilo. Então, esse projeto de ADR no Piauí foi excelente, né? Depois não teve continuidade, mas foi um projeto muito bom de acompanhamento sistemático, né? O Senar faz isso hoje, o Senar tem esse acompanhamento, muito bonito o trabalho do Senar, acompanhando o produtor rural mensalmente, né? O Sebrae também tem um trabalho também que é da porteira para fora também, né? Aí mexe com comercialização, mas também mexe com capacitação do produtor, né? Através de consultorias. Mas o Senar, o Sebrae faz trabalho. Só que, assim, poderia ser feito por mais entidades, né, do governo, porque você aumentaria, né, o número de atendidos, porque eu acho que hoje Senar e Sebrae não atendem 10%, não 10%, muito menos dos produtores do estado, né? Então, eu acho que poderia se incentivar essa questão do projeto do ADR, se voltasse, seria muito interessante para a gente aumentar a produtividade, né, a qualidade do mel. Eu acho que seria muito importante esse trabalho. E entendo, Larielson, e tem uma questão, eu acho que esse problema da assistência técnica, né, não é um privilégio da apicultura, né? Ou seja, essa deficiência, eu acho que alcança, né, para não dizer todas, quase todas as cadeias, né, produtivas agropecuárias, né, no Piauí, né? Com certeza, com certeza. E agora, essa questão de Santa Catarina é muito interessante, se você puder compartilhar, né, no grupo, até como meio de pressão, né, na própria PPM, né, para esse tipo de reunião. E queria também que você falasse um pouquinho ainda dessa questão regulatória,
né? Porque eu identifiquei aqui que você colocou, não, na Paraíba tem, Santa Catarina tem um marco legal, né, para meliponicultura, né? Se você tem notícia, né, de algum outro estado mais, né, que também são nortes, né, que a gente deve procurar, né, para poder encontrarmos. O primeiro foi a Bahia. Bahia, aí tem Espírito Santo, Maranhão. Acho que Samuel pode me ajudar aí, né? Acho que Samuel pode me ajudar com relação a... São Paulo é forte. E o Piauí nessa, né? Lá em cima, né? Tá faltando realmente, né? Só antes que eu esqueça, eu vou pedir para você ajuda, Leonardo. Se você puder, sua influência, e marcar essa reunião na PPM, provocar lá o presidente da PPM, eu estou disposto, né? Samuel, acho que também o pessoal da meliponicultura também poderia ir também, que é uma atividade que tem crescido muito. E aí falar das duas cadeias, né? Falar da apicultura e falar da meliponicultura, né? De quebra, eu já te digo o seguinte, eu não tenho essa influência toda, não. Agora, eu acho que quem ganha, né, quem tem a influência é exatamente esse coletivo, né, que a gente consegue construir. As redes abertas, elas servem para isso, né? É para fortalecer Sim. essa comunhão de ideias, né? Não é à toa que o cooperativismo está sendo adotado até como inovação, né? Para várias cadeias, né? Produtivas, apesar de ser uma tecnologia, né, entre aspas, né, ancestral, né, o movimento, né, cooperativo, né? Então, eu acho que é a gente saber otimizar, construir, né, e fazer esse tipo de, né, interatividade que a gente está fazendo aqui, e volto a dizer, aberto também a outras manifestações, apesar do nosso curto, né, tempo, nós ainda temos 20 minutos aqui para pontuar essas questões. A gente não está aqui para esgotar assuntos, né? Mas a gente está aqui para pontuar, né, questões importantes que devem, né, e merecem ser enfrentadas, né, para o desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura. Né? Então, Sim. Samuel, procure falar um pouquinho mais, cara, sobre inovações assim, de plataformas digitais, né, que você conhece, né, para, né, gerenciar colmeias, monitorar a saúde das abelhas, né? Ou a perspectiva da sustentabilidade, né? Se você, né, pode, né, avançar um pouco mais profundamente no assunto. Eu vou guardar uma pergunta aqui bem especial, né, nas considerações finais, né, de vocês, né, sobre as tecnologias que vocês gostariam de ver, né, aplicadas aqui no Piauí. Minha área de atuação na apicultura é reflorestamento. Eu trabalho muito com a parte de reflorestamento, porque hoje em dia o que está pesando muito na apicultura, na meliponicultura, é o fator ambiente, que é uma coisa que a gente não consegue controlar. E diferentemente de uma bovinocultura, uma caprinocultura, que o animal a gente consegue manusear, lapidar do jeito que a gente entender, porque a gente que fornece a comida para ele. A apicultura não. É uma espécie, é um animal que ele se vira. Entendeu? A gente não consegue controlar esse fator. Então, hoje em dia, alguns produtores vêm utilizando muito esse conceito de reflorestamento, que, de certa forma, é uma integração floresta, pecuária, que o quesito pecuária é a apicultura, né? Vem sendo muito, muito propagado na região aqui de atuação da área da Casa Apis, é um projeto que eles têm, e aí está servindo de modelo para muitos outros, né? Recentemente, a Casa Apis ela recebeu um prêmio, um certificado na Apimundia sobre o reflorestamento. É uma tecnologia que vem sendo bastante difundida entre os produtores, porque eles plantam algumas espécies nativas ou exóticas e conseguem sustentar seus enxames no período da seca, né? E aí o que é que acontece? Os produtores, eles, por ter essa alternativa, eles conseguem segurar o enxame para quando vier uma florada, os seus enxames estão aptos a produzirem. Tirando aquela parte que você tem que estar gastando, alguns usam alguns alimentos artificiais, né?
para poder segurar os enxames. E aí você, com a parte da integração, essa tecnologia é muito utilizada no meio da pecuária, né? Integração lavoura-pecuária, pecuária-floresta com gado. E aí, quando você começa a trazer essa tecnologia para o meio apícola, os resultados são significativos, porque você reduz a perca de enxame, né? Você mantém os enxames com capacidade de produção. A Emanuele Delmonte está registrando aqui que o Sebrae, né, tem muitos trabalhos, né, desenvolvidos nessa área do reflorestamento, né? Laurielson, eu coloquei uma questão aqui para você e eu não fui adiante na sua conclusão, na questão dessa deficiência da assistência técnica, né? É importante dizer que nesses tempos contemporâneos, né, existe esse investimento, né, nesse propósito, né, da inovação e tecnologia, né? Então há uma aposta muito grande, né, nas startups, né, como personagens, como meios, né, de minimizar, né, essa problemática, né, da assistência técnica, né? Uma crítica, né, talvez construtiva, que se faça, né, um pouco, né, ainda as startups, é que muitas soluções aparecem, né, sem que as startups conheçam de fato realmente quais são as dores, né, do produtor, né, do apicultor, né? E isso aí não vale também só para a apicultura, meliponicultura, isso aí também vale para várias outras cadeias produtivas, né? Então, essa harmonização é algo que a gente deve buscar, né? E talvez isso possa ter realmente alguma eficiência, né, no enfrentamento, né, desse problema grave, né, que é a questão da assistência técnica, né? Mas, olha, como a gente ainda tem aqui uns 15 minutinhos, né? Eu acho que a gente já deve estar caminhando assim, um pouco para as considerações finais. Volto a dizer, se alguém quiser fazer algum registro aqui, que, por favor, né, que o faça, tá? E eu gostaria de saber se tivesse assim, alguma inovação, né, para ser implementada nos próximos anos, né, na apicultura, ou meliponicultura, né? Qual seria que vocês gostariam de ver aqui, aplicadas aqui no Piauí, né? Como fazer essa... Assim, só complementando a informação do Samuel, esse projeto de reflorestamento da Casa Apis foi premiado no Chile, na Apimondia, Congresso Mundial de Apicultura, como o melhor projeto de reflorestamento apícola do mundo, né? O resultado realmente foi incrível ali, né, perto de Picos, ali em Tainópolis, foi o primeiro piloto lá, né? E bem interessante a questão. Eu digo muito para o produtor às vezes não quer plantar, ele diz assim, uma espécie, por exemplo, a gente vê em Minas Gerais, que é o maior produtor de própolis verde do mundo, né? A própolis verde só está lá, uma planta, o nome vulgar dela é alecrim do campo, que ela dá uma resina verde, que faz a própolis verde, que é a mais estudada no mundo, essa própolis. Eles plantam o alecrim, e era mato. O alecrim, para quem criava gado em Minas Gerais, era um problema, né? Que tinha que tirar ele, porque era uma erva daninha. E hoje é plantado, né? Hoje é plantado. Então, o produtor, quando eu falo assim, ó, por exemplo, o cara não tem marmeleiro, eu digo, rapaz, arranca um pezinho de marmeleiro e coloca lá, pega um mororó e coloca na tua propriedade, e alguns fazem, sabe? Mas nem todos fazem, né? Mas essa questão do reflorestamento, uma vez eu estava com um apicultor no Pará, e ele disse assim, Lauriel, esse pezinho, esses dois pés aqui esses dois pés de cajá, eu tiro tantos reais, era muito dinheiro, fazendo polpa. Eu digo, por que você não planta mais 10? Você vai tirar o cajá, o dinheiro do cajá, e você vai tirar... e vai servir para a abelha, porque dá muito pólen o cajá, né? Então, eu sou a favor desse reflorestamento, até com espécies que dão outro produto, né? Que vão dar outro produto. Mas com relação à inovação, aí, o que eu acho, como eu já falei até no início ali, rainha, né? Eu acho que se tivesse um banco de rainha, ou vários bancos de rainha, por exemplo, um aqui no norte, né? Que a gente tem a florada do Mororó, que vai ter uma abelha forte, vai ter zangão, né? Durante mais tempo do ano, e um banco de rainhas lá no sul do estado, né? Eu acho que seria essa questão de subsidiar a rainha já melhorada geneticamente para o produtor, eu acho que seria um grande avanço na nossa apicultura. E você, Samuel? Opa, perdão. Posso falar, Lariel? Claro, fica à vontade. O Lariel aí é um dos pioneiros que trouxe aqui para Domingos Mourão. Ele não plantava, não tinha nada assim a plantar, né? Tanta moringa como outros pés de planta. Ele quem trouxe a semente para nós e a gente começou a reflorestar e plantar, e a gente hoje tem
sustentabilidade na área da apicultura, né? Ele trouxe há 1 ano atrás, que ele começou a trazer, e hoje a gente já produzindo já, a moringa é um carro-chefe, né, para nós aqui. Belo registro e árvore milagrosa, moringa, né? Verdade. Eu saí espalhando no estado aí muita semente de moringa, eu saí espalhando outras sementes de outras plantas também para incentivar, né? Leucena também, porque aí serve para o produtor para 2 coisas, né? Como você falou aí. O Dedê falou aí, serve tanto para apicultura, como serve para fazer silagem para os animais, né? Alimentação dos animais deles também. Então, mata 2 coelhos com a cajadada só, né? Como se diz. Oi, coelho não, né? Coelho não. E problemas medicinais também, né? E a moringa também pega na galhada, né? A moringa é uma árvore fantástica. Samuel, então, se você, se quisesse ver alguma inovação aqui no Piauí, qual seria já? Caminhando para as considerações finais. Uma inovação que na meliponicultura, que seria bastante importante, seria você ter uma propagação, ter um centro de distribuição dos enxames de abelha sem ferrão. Isso aí seria um avanço muito grande para a cadeia no estado, porque não tem a aquisição de enxames melípono. Se você for comprar, é caro. Quem tem, vende caro. E na natureza não é tão simples você capturar, né? Diferentemente aí da apis, você bota a isca lá, se você botar 10, a depender do tempo, você pega 9, 8. Já na abelha sem ferrão tem uma certa dificuldade quanto a isso. E aí a outra alternativa que tem é se você achar na natureza ir lá e tirar. Mas se você fizer isso aí, você está cometendo crime ambiental. Entendeu? Então, acho que uma tecnologia que ia propagar muito a meliponicultura no estado seria um centro de distribuição de enxames. E acho que o modelo cooperativo se aplica muito bem aí nessa sua, né, demanda, né? Essa sua colocação. Isso. Bom, eu acho que a gente está caminhando aqui para o final, faltam menos de 10 minutos, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação nesses instantes finais? Então, faça as suas despedidas, por favor, Laurielson. O Laurielson tocou num assunto aí crucial, que é o melhoramento das rainhas, né? Aqui eu tenho um problema muito assim com o melhoramento de rainha, né? Para mim, hoje, se eu tivesse trocado rainha no início, ou seja, no ano passado, eu teria uma safra boa e tá excelente. Não tá daquelas mais grandes, não, mas a gente tá sorrindo à toa. Mas mesmo com a nossa tipo, ele, Larielson, a galera, o Alquimar, o pessoal aí que vem dar apoio a gente, que sempre estão aqui, a gente diz que está sorrindo à toa. Mesmo com o inverno desregulado que está aí, né? Mas a gente está se virando, fazendo rainha com um modo tradicional, lá mata uma e vai lá e coloca um quadrozinho de cria de um dia até 3, e a gente faz a rainha da gente, né? E a gente está melhorando. Porque uma questão que a gente não abordou aqui, né, e seria interessante, né, são os impactos das mudanças climáticas, né, como é que eles afetam, né, a apicultura, né? Vendo aqui que o reflorestamento, né, é uma das formas, né, de mitigar, né, de amenizar esses efeitos, né? Mas eu acho que não vão faltar aqui são temas, né, para a gente, né, levar adiante, né, nessas discussões e ações efetivas, né, propriamente dito, né? Então, Laurielson, eu vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais de despedida. Não, só destacar aí que a professora Lidiana, do Instituto Federal, ela colocou aí, viu, a informação aí que foi perguntada, né? A Bahia tem, né, o regulamento técnico de identidade e qualidade do mel de abelha sem ferrão, Bahia, Amazonas, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Ela colocou o ano aí de cada um e que o Piauí está trabalhando, né? Teve o fórum de meliponicultura em março justamente para discutir isso. Agradecer seu convite, agradecer a quem participou aí, né? E a gente fica aí à disposição para novas discussões, que precisar, né? Quem está aí, alguns têm meu contato também, se quiser conversar particular depois, a gente pode estar conversando. E obrigado a você pelo convite, Laura. Bom trabalho aí nessa sua luta aí. Samuel? Queria agradecer pelo convite, é um prazer estar conversando com você e com o professor. E ouvir também um pouco aí a história de alguns produtores, do Francisco e de Domingos Mourão. Fica à disposição,
né? Para qualquer dúvida. E é isso aí. Pois tá. Eu também quero agradecer aí também, que eu cheguei já por último aqui, rapaz. Até o Wellington foi que me mandou aí também. Mas eu agradeço muito também. Isso aqui é muito importante, essa troca de informação. E cada um tem uma ideia diferente, cada um mostra né? Tem um engajamento na apicultura, isso é muito importante. Quero agradecer e uma boa noite a todos. Sempre aí. Ressaltando que é um início de debate, né, que tende a ser continuado e que já existia antes, né, nas temáticas das câmaras setoriais, né? Então, isso é quase que uma retomada das câmaras setoriais, né? Costumam esse novo viés, né? Que é o viés da tecnologia, né? E que não é uma coisa isolada, né? Isso é um fenômeno global, né, que está acontecendo, por esses impactos todos, né, da informática, inteligência artificial, enfim, que sejam, né? Então, acho que foram ótimas as exposições e debates, né? Mas, pelo adiantado da hora, nós temos que encerrar a sessão. Então, muito obrigado aos debatedores, a todos os que nos assistiram, e eu quero aproveitar para comunicar que na quarta-feira, dia 23 de abril, haverá o nosso próximo encontro virtual, para tratarmos de inovações na cadeia produtiva da bovinocultura leiteira. Certo? Então, uma boa noite a todos e dou aqui por encerrada a nossa sessão.